E aí galera, eu sou Caio Rezende com mais um vídeo para o canal Evangelista dos Gentios, continuando a série Jesus está voltando, arrebatamento. No último vídeo, no vídeo anterior, dividido em duas partes, parte 1 e parte 2, eu estava respondendo algumas perguntas, algumas não, uma, de 3 que eu tinha selecionado, que fizeram para mim nos vídeos anteriores que eu tinha feito da volta do canal, E hoje será a resposta da segunda pergunta das 3 que eu selecionei. Hoje, como sempre, ou como eu tomei como base aqui, as perguntas da forma mais íntegra possível vai ser o tema do vídeo. E hoje o tema do vídeo será a pergunta que você me fez. A igreja será arrebatada antes do anticristo aparecer? Ou a igreja vai ver o anticristo e depois ser arrebatada? E você me deu um versículo de referência, um versículo básico para essa pergunta. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E o que diz lá? Vamos ler de duas formas. Vamos ler primeiro o que diz lá na Bíblia na corrigida, na Bíblia corrigida, na ARA, corrigida e atualizada, como texto base, e depois eu irei ler em um outro texto, um texto mais refinado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui na versão da corrigida. E agora, na versão da Bible Cronos, a versão da corrigida é da Bíblia de Estudo Pentecostal. E aqui na versão da Bible Cronos do Dr. de Nelson, a versão de Nelson, que diz assim: ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque não acontecerá assim. Mas certamente primeiro virá a apostasia, e será manifestado o homem do pecado, aquele que por natureza é filho da perdição. Novamente, aquela velha lição de texto, pretexto e contexto. Este versículo não pode ser compreendido se não for estudado de uma forma por completa. Não só o texto do versículo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 12, versículo 3, mas sim com o que vem antes, o versículo 1 e o versículo 2. Nesse caso, o pretexto desse texto e deste contexto. E aí, com o contexto completo, vem a interpretação hermenêutica desta passagem. Esse versículo, o versículo 3, só pode ser compreendido corretamente quando lermos, estudarmos desde o versículo 1 até o versículo 3. Porque o versículo 3 está falando de sinais para a vinda de Jesus no fim
da grande tribulação. Fala ali dos dois grandes sinais, a apostasia e a manifestação do anticristo, que são os dois grandes sinais que serão vistos logo a seguir, após o arrebatamento da Igreja de Cristo. E todo isso lá no versículo 3. E todo o contexto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, fala de dois tempos diferentes. Da segunda vinda de Cristo, que no versículo 3, e do arrebatamento da igreja, que será a nossa reunião com ele, que acontecerá com o arrebatamento 7 anos antes da Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, a cidade santa, a cidade celestial, chegar à sua posição final. De novo, já falei isso em vídeos anteriores, de novo, a Nova Jerusalém, ela começou a descer e ela está vindo no mundo espiritual nesse momento. Lá em Apocalipse, deixa eu achar aqui, lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1, desde quando João viu, ela começou a descer e ela está vindo até hoje. E quando faltar 7 anos para ela chegar aqui na terra, no Oriente Médio, na cidade de Jerusalém, sobre a cidade de Jerusalém, ela vai romper o mundo espiritual para dentro do universo físico. E aí ela vai levar 7 anos para chegar aqui. Mas quando ela romper o universo físico, do espiritual para o físico, a igreja será arrebatada da terra. E muitos aí entendem como a primeira fase da volta de Jesus. Mas não é a primeira fase e segunda fase, é uma fase só. O que acontece é que a igreja é arrebatada nesse momento que eu acabei de vos falar, ela é arrebatada para dentro da cidade santa. Mas a cidade santa continua vindo. E a segunda vinda de Cristo, quando ela continuar vindo e 7 anos depois ela chegar na terra, a segunda vinda de Cristo será a revelação de Cristo no final da grande tribulação, no final da última semana de Daniel. Porque é o que falta para completar as profecias para entrar no milênio. A 70ª semana de Daniel. Essa é basicamente uma interpretação básica, um esclarecimento básico. O versículo 1, ele fala o versículo 1, ele fala do arrebatamento da igreja. Do arrebatamento da igreja. Ora, irmãos meus, rogamos-vos a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e quanto à nossa reunião com Ele. Esse fala do arrebatamento da igreja. Então a igreja é arrebatada antes do anticristo. Vou até falar para você aqui de uma forma mais espiritual, meu irmão. Se o anticristo for assumir hoje, à meia-noite, às 23h59, a igreja será arrebatada para o céu. O que nós iremos ouvir é um pam-parará-pam-pá. O que é isso, irmão Caio? Arrebatamento e tchuf, 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 você aí, tchuf, todo
para a glória. E aí cumprirá o versículo 3. A apostasia generalizada como nunca houve nesse mundo. E apostasia não é um pecado de quem não é crente. Apostasia é pecado de quem é crente, de quem um dia desfrutou da salvação, do Espírito Santo, dos conhecimentos espirituais, ainda que basicamente, a minha esposa não gosta que fala, mas eu não acho outra palavra, ainda que foi um crente furrecamente, desfrutou da glória de Deus, da salvação, da graça. Isso, e agora esquece tudo, abandona tudo e segue novamente o mundo. O mundo, quero dizer aqui, não no planeta Terra, mas o sistema implantado por Satanás nesta terra, para os homens. E após a apostasia, a manifestação do filho da perdição, como diz lá em Tessalonicenses 2:3. E se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. E esses serão os dois grandes sinais, porque depois disso, Satanás toma posse da terra e começa a implantar o seu reino de destruição, seu reino de trevas, seu reino de blasfêmias. Se você continuar lendo aqui em Apocalipse, em 2 Tessalonicenses 2, nesse contexto todo aqui para frente, você vai ver que vai falar daquele que o detém. E esse que o detém é a igreja, que é a luz do mundo e o sal da terra. É eu, sou eu, é você, somos nós. Mas quando nós formos tirados no arrebatamento da igreja, nada mais vai deter esse espírito do anticristo e nem o próprio anticristo. E a igreja não vai ver o anticristo para depois ser arrebatada. Me desculpe quem crê em uma outra doutrina, mas esse vídeo aqui não é questão de falar das doutrinas a respeito do arrebatamento. Outro dia eu gravo um vídeo a respeito disso. Dos milenistas, dos amilenistas, dos preteristas. A gente grava um vídeo disso outro dia. Mas aqui, nesse momento, dentro da pergunta do irmão, o texto a resposta é não. A igreja não passa, não entra, não dá início no arrebatamento, não vê o filho da perdição, não vê a apostasia generalizada e depois a arrebatada. Não. Precisamos, vou tentar encerrar por aqui. Precisamos interpretar a palavra de Deus de uma forma sábia, de uma forma compreensível, de uma hermenêutica saudável. Este versículo não pode ser compreendido corretamente se não for estudado junto com o seu contexto, o seu pretexto, o versículo 1, versículo 2 e o versículo 3, se bem que eu não foquei no 2, mas é o 1 e o 3 aqui, mas o 2 faz parte também. Pois ele fala de dois tempos diferentes. A segunda vinda de Cristo, que é no final da grande tribulação, e do arrebatamento da igreja, que é a nossa reunião com ele nos ares. A segunda vinda de Cristo é a revelação de Cristo no final da grande tribulação. No fim da 70ª semana de Daniel. E a nossa reunião com ele nos ares, pelo arrebatamento, é 7 anos antes da cidade celestial chegar sobre a cidade terrena de Jerusalém. Eu vou fazer outro vídeo desse mesmo texto aqui, mas não vai ser continuando na questão da resposta. Se bem que eu vou detalhar ela de forma mais clara. Talvez um terceiro vídeo. Eu vou fazer um vídeo deste aqui, dessa passagem, contextualizando ela cronologicamente e encaixando ela dentro do tempo
que Paulo escreveu essa carta, a primeira e a segunda carta, que foi 51, finalzinho do ano 51 depois de Cristo e início do ano 52 depois de Cristo. Vou fazer um aulão ali da cronologia do tempo da escritura dessa carta. E vou dar uns pormenores ali, aonde Paulo estava possivelmente, quem foi que foi o portador dessa carta aos Tessalonicenses, e dar alguns textos para frente e para trás. E aproveitando e encerrando este vídeo aqui, eu te convido a você hoje, depois que você vier do culto hoje, antes de, sei lá, assistir alguma televisão, ou ir dormir, ou ir trabalhar, pegue a carta de 2 Tessalonicenses, é uma carta pequena, leia ela inteira, será de grande valia, de grande valor para a sua vida. Deus abençoe a todos. Amém.